Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, e mais um dia chegamos aqui na semana para falar com você sobre o tesouro que temos aqui no NASP, os tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica que temos aqui no campus de Engenheiro Coelho e que está aguardando a sua visita para conhecer aqui todo o nosso acervo, todo o museu. Museu este que foi construído graças a doações e também a você, aluno do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que além de estar recebendo um profundo conhecimento da Bíblia Sagrada, está também ajudando na construção, ampliação e manutenção desse tesouro nacional aqui que está no território do Brasil. Eu fico muito feliz por participar deste momento e trazer para você um pedacinho do acervo que nós temos lá, tá certo? E o elemento arqueológico que eu trouxe hoje, na verdade, foi uma doação que recebemos há muitos anos de um falecido professor chamado Júlio Schwantz. Júlio Schwantz fez o seu doutorado em línguas semíticas pela Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, tive o privilégio de receber a biblioteca dele. Depois que ele faleceu, ele pediu, antes de morrer, que os livros dele fossem enviados para mim. E é bonito estar estudando lá em casa, em gramáticas de acadiano, de grego, hebraico, e ver a letra dele ali. Às vezes ele escrevia em alemão, às vezes ele escrevia em português, às vezes escrevia em inglês. Um homem poliglota, muito culto, que viveu a sua vida a serviço do Evangelho. E ele, há pelo menos uns 40 ou 50 anos, doou para o NASP esta pedra de túmulo que ele trouxe de Apameia da Síria. Veja aqui, ó, que você está vendo. Tem um homem com alguma inscrição grega aqui, o nome do homem está aqui embaixo, Crisoto, está bem aqui no final, e o homem está segurando na mão o que parece ser um peixe ou um sactel, alguma coisa assim. E está numa posição clássica que nós encontramos em outras pedras tumulares de Apameia, na Síria. O que nós podemos dizer em termos arqueológicos sobre esta lápide, sobre essa pedra de túmulo e a sua relação com a Bíblia Sagrada? Se você hoje visitar a região de Apameia, você vai ver ali muitos túmulos com lápides similares a essa. A maior parte desses túmulos são de soldados, muitos deles soldados romanos, que morreram em batalha e foram sepultados ali. E você tem, na maior parte desses túmulos, um pouco de paganismo. Por exemplo, existem ali as siglas DM, que é Dis Manis, ou Manibus, que era o deus da morte. Os romanos tiveram várias fases diferentes de tratamento dos corpos daqueles que morriam. Tinha uma época que Roma cremava as pessoas, tinha outra época que ela sepultava as pessoas num tipo de túmulo, que era uma cama, que não era enterrado, ficava assim, à beira da estrada, fechado. Enfim, Roma passou por várias épocas, por várias etapas de entendimento da morte. Agora, uma coisa era forte em Roma. Muitos deles não viam esperança de vida eterna. Quando você conversava, por exemplo, com estoicos, embora fossem de origem grega, mas tiveram grande influência em Roma, os estoicos pensavam que depois dessa vida, acabou, não tem nada nos aguardando, não existe ressurreição, não existe esperança, não existe vida eterna. Aí eu fico olhando para essa lápide de quase 2000 anos e fico pensando, quem era esse sujeito? Como foi o rosto desse indivíduo que foi sepultado aqui? Porque essa lápide estava num túmulo de alguém que, como eu, teve uma vida, com sonhos, apreensões, medos, virtudes e defeitos, vícios e qualidades, esperanças e desesperanças. Ele amou, ele foi odiado, talvez teve família. Eu vejo a roupa dele, vejo o seu formato quase como se fosse uma fotografia feita há 2000 anos. Eu penso também no artista que esculpiu esta pedra tumular aqui. O que esse artista estava pensando? Será que quando ele esculpiu, ele falou, olha, em breve alguém também estará esculpindo a pedra do meu túmulo? O tempo se passou, não sobrou nada desse indivíduo, nem os ossos dele. Não sei, não posso afirmar com certeza se ele seria um soldado romano, porque nós não temos aqui as siglas do DM, como eu falei com vocês, do Dis Manis, ou Manibus, do deus da morte, que os soldados romanos sempre gostavam de colocar. Provavelmente, talvez fosse alguém que participou de uma batalha, ou quem sabe até poderia ser um cristão, que não quis colocar nada de pagão no seu túmulo, eu não sei. Um indivíduo
que morreu e eu não sei dizer nada mais sobre a sua história, a não ser que essa pedra um dia marcou o lugar do seu sepulcro. E saindo da história para os dias atuais, nós também temos que perguntar o que é a vida? Eu me lembro de um trágico texto de Fernando Pessoa, um dos grandes escritores que era pessimista, onde ele falava da vida descrevendo os seres humanos como homens selvagens e a vida como sendo um nada. E o ser humano, dizia Fernando Pessoa, é apenas um cadáver adiado que procria. Será que nós somos apenas isso? Você hoje que está assistindo esse vídeo, que é jovem, está cheio de energia, o seu corpo é atlético, a sua visão é como se fosse a visão de uma águia, o seu ouvido é apurado, você até não tem muita paciência com aqueles mais idosos que andam devagar, que têm dificuldade de se locomover, você tem a falsa sensação da eternidade. Gosta de dirigir a 200 por hora, gosta de adrenalina. Parece que os idosos já nasceram velhinhos e parece que você nunca vai envelhecer. Mas a vida é apenas uma névoa. Eu me lembro aqui de um filme muito antigo chamado Sociedade dos Poetas Mortos. A filosofia do filme é antibíblica, porque o filme passa a ideia que nós temos que usufruir apenas essa vida porque não há nada mais além dela. Então o professor, que sempre repetia para os alunos a máxima latina carpe diem, significando aproveitem o dia, sempre lhes transmitia a mensagem: aproveitem a juventude, porque ela é apenas uma. E do filme para a realidade, muitos até hoje ficam sempre falando: aproveitem o dia. Olha, aproveitem enquanto você é moço. Aproveitem enquanto você é moça, bonita. Vai passar tudo. Mas aquele que acredita na Bíblia, não que ele despreze essa vida, essa juventude, pelo contrário, a Bíblia diz para nós aproveitarmos bem a juventude, mas ele não fica preso apenas ao imediatismo dessa vida. Ele tem a esperança da vida eterna. Olha o que diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante. Partindo do pressuposto que nós acreditamos que Cristo é o Messias, que ele veio, morreu e ressuscitou de verdade. Paulo diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um à sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte vai passar. Um belo dia, quando Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, eu não sei quanto a esse cidadão aqui, porque eu não conheço a vida dele. Mas muitos cristãos da época dele, que talvez terminaram sua vida martirizados por amor do Evangelho, vão ter os seus túmulos quebrados, a sua lápide arrancada, e não importa se o seu corpo está intacto ou se virou apenas farinha de osso, pó perdido na poeira do tempo. Deus consegue reunir cada molécula, cada átomo, formar de novo as células e trazer aquele indivíduo à vida. Aí sim, teremos a vida eterna. E é curioso que Paulo sempre fala, os que dormiram. Você sabe qual a origem da palavra cemitério? Não? Eu vou contar para você. Quem deu esse nome, cemitério, para o lugar dos mortos foram os cristãos primitivos. Os romanos preferiram chamar, como os gregos também, o lugar dos mortos de necrópolis, cidade dos mortos, ou sarcófago, aquele que come carne. Mas os cristãos não aceitaram esses nomes para se referir ao campo daqueles que morrem em Cristo. Eles preferiram chamar de koemeterion em grego. E sabe o que significa koemeterion em grego? Dormitório. Por que será que os cristãos primitivos chamaram o lugar dos mortos de
dormitório. Não seria esta uma pista que eles mesmos entendiam a morte apenas como um sono, do qual em breve despertaremos, quando do céu soar a trombeta e a voz de Deus descer com poder, dizendo: venham benditos de meu Pai, o Mestre aguarda vocês. Aí todos aqueles que ouvirem a voz do arcanjo, todos aqueles que ouvirem a voz de Jesus, ressuscitarão para a glória de Deus, para nunca mais sofrer, para nunca mais chorar, para nunca mais se decepcionar. Nesse dia, eu não precisarei mostrar lápide alguma, porque tudo se fará novo. E a morte será aquele último inimigo que Cristo já terá destruído. Eu espero que você tome hoje a decisão de estar sempre ao lado de Jesus. Afinal de contas, o que é essa vida, senão um hiato entre duas datas, do nascimento e da morte? Mas como o nosso coração anseia a eternidade, eu garanto para você, Cristo em breve voltará e trará a vida eterna àqueles que com ele estiverem. A Bíblia diz isso e a arqueologia comprova a historicidade desses fatos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.